Salve, salve, galera dos quatro cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Como vocês estão? Eu espero que bem protegidos. Eu sou o Del Moraes, eu estou aqui para trazer para vocês o 8º encontro do ano. Mas antes de qualquer coisa, vamos lá para o nosso network digital? Cola aí, galera, no chat. De onde você está falando, a cidade, o estado, o que você faz, a sua atividade atual, se você já está na empresa ou se você está de home office. Conte um pouquinho para a gente, de vocês, para a gente poder saber quem é que está ligado aí no nosso encontro. Como eu disse, esse é o 8º e a gente só tem mais 2, galera. Mais 2 que serão em novembro. Sabe por quê? Porque o mês que vem, outubro, a gente tem o prêmio Top of Mind de RH e ele será live, como no ano passado, ele será transmitido para vocês aí que estão dos 4 cantos do Brasil, para vocês assistirem, para vocês prestigiarem as marcas vencedoras desta edição de 2021. Olha, anota aí. Dia 21 de outubro, a partir das 17 horas. A Bia vai colocar o link de inscrição para vocês, sabe por quê? Vocês também poderão concorrer a prêmios, exatamente. Olha, a gente está mais de um mês do evento, mas eu já tenho 2 prêmios para falar para vocês. Olha, a gente já tem uma TV de 55 polegadas e a gente tem uma adega climatizada para 12 garrafas. Olha que legal, você colocar aquele seu vinhozinho branco para gelar e depois você tomar, ou então assistir a premiação do ano que vem nessa TV de 55 polegadas, grande, tudo grande. Isso aí, galera, então não perca tempo. Vai lá, inscreva-se para vocês prestigiarem. Dia 21 de outubro, a partir das 17 horas. Infelizmente, a gente ainda não tem a presença do público, como a gente fez até 2019. Os únicos presentes serão os nossos patrocinadores, mas todos dentro das normas de segurança. Mas eu conto com vocês aí, reservando um lugarzinho na poltrona, reservando aquela pipoquinha para acompanhar e para torcer pelas empresas que estão concorrendo. Tá bom, galera? Então, outubro a gente não tem encontro, e aí, em novembro, a gente volta com os 2 últimos. Eu espero a presença de vocês aqui também. Tá bom? Já colocaram lá no chat de onde vocês estão falando? Vamos aí, vamos fazer esse network. A gente tinha o presencial no café da manhã, todo mundo trocando cartão, se conhecendo, e agora a gente quer conhecer vocês aqui no chat. Tá bom? Olha, então vamos lá. Sem muitas demoras, né? Vamos trazer para vocês hoje, então, encontro número 8, um patrocínio da Call Daniel. A gente está trazendo a Marta Oliveira para falar para vocês sobre produtividade e gestão de tempo com GTD. Detalhe, ela vai fazer a palestra em blocos, 3 blocos. Então, vocês podem fazer as perguntas, que aí ela dá uma parada e a gente vai fazendo as perguntas e ela vai respondendo, tá? Não fiquem com dúvida. Surgiu? Vai lá, põe no chat que a gente vai correr lá para trazer para vocês as respostas, tá bom? E a Marta, ela é psicóloga, especialista em mindfulness, palestrante e instrutora de treinamentos pela Call Daniel. Ela é formada pela Unifesp e ela ministra treinamentos por todo o Brasil, sendo eles GTDA, Getting Things Done, com foco na produtividade, e Mind, Programa Corporativo de Redução de Estresse, com foco na meditação. Olha que legal! Marta, seja bem-vinda! Boa palestra! Obrigada, Del. Nossa, que energia gostosa! Super empolgada aqui para o nosso encontro. Del, obrigada por esse espaço, agradeço vocês aí pelo convite. Eu também agradeço a oportunidade, porque falar de GTD para mim é uma alegria. Por isso que esse espaço... Pois então, vamos, né, trazer essa energia para a palestra de hoje, né? Exatamente, por isso que eu estou empolgada já, pelo tema, pela energia, pelo público, a galera que já está fazendo networking aí, mandando as informações. Então, vamos lá, só reforçando aí, como o Del já falou, meu nome é Marta Oliveira, eu sou uma entre os 8 especialistas em produtividade e gestão do tempo, pensando aí no método GTD.
Para mim é uma honra falar sobre isso, porque um dos meus propósitos de vida é falar sobre aumento de produtividade e, em paralelo, redução do estresse. Por isso, essa especialização que eu fiz em Mindfulness. Essas duas palavrinhas, né, produtividade e até mesmo a redução do estresse, elas caminham em paralelo na nossa vida como um todo, mas principalmente no meio corporativo. Então, sem delongas, como já foi dito, eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu acho interessante com relação ao método. Inclusive, você que está participando conosco, coloque aí para a gente interagir um pouco. Se você já ouviu de GTD, o que você ouviu falar sobre o GTD, talvez por um artigo, um vídeo, seria muito interessante a gente aproveitar para promover essa exposição também. Agora, independente de você já ter tido contato aí com essa metodologia ou não, GTD é a sigla de Getting Things Done, que foi poeticamente traduzida aqui no Brasil como a arte de fazer acontecer. A arte de fazer acontecer o quê? Qualquer coisa na nossa vida. Quem criou essa metodologia foi o David Allen. O David é um americano e ele queria entender como aumentar a performance, como produzir, gerir melhor o tempo. Acontece que o negócio viralizou. Todos os clientes, amigos, parentes que ele falava, o negócio se transformava em conversa de corredor e cada um queria saber mais. E o GTD, por ter viralizado tanto, hoje é considerado como o melhor método de produtividade na atualidade. E, inclusive, ele tem uma franquia espalhada aí por todo o mundo. Pensando em território brasileiro, a franquia responsável, né, para falar de GTD é a Call Daniel, a empresa que eu venho representar e que o Del também apresentou. Agora, para o GTD, para o David, trabalho é tudo aquilo que envolve da nossa parte tempo, energia e esforço. Isso significa que ele não classifica necessariamente o que é pessoal e o que é profissional. Na verdade, nós somos um ser único que atua aí em áreas diferentes. Quando eu digo áreas diferentes, é no sentido mesmo de trabalhar em modos específicos, né? Fazer uma divisão até mesmo entre horário comercial e profissional. Mas está tudo acontecendo dentro da mesma cabeça. Está tão interligado, só para a gente entender o que eu quero dizer, quem aqui no nosso grupo já acordou na madrugada pensando em trabalho? Inclusive, Del, queria chamar você para interagir um pouco comigo. Você já acordou na madrugada pensando em trabalho ou em coisas a fazer? Nossa, já várias vezes, principalmente quando a gente está às vésperas de um evento, eu sonho, eu tenho pesadelos e parece que não vai dar nada certo, entendeu? Muitas vezes. Eu entendo. Que bom, pelo menos eu me sinto abraçada com a tua fala, porque isso também acontece comigo. A nossa mente, ela parece quase que ter vida própria. Quantas vezes a gente quer focar no ponto A, mas a mente vai para o B, para o C, para o D, menos no A, que é onde nós gostaríamos que ele estivesse, né, Del? É bem isso. O contrário também pode acontecer. Quantas vezes a gente leva casa para o trabalho, no sentido de, às vezes, está passando por alguma mudança repentina, seja por uma perda, uma questão financeira, de saúde, tanto faz. Mas é esse o conceito que eu queria trazer para vocês. Todas as vezes que eu me referir à palavra trabalho, estou me referindo a todos os âmbitos da nossa vida, porque de fato exige tempo, esforço e energia. Agora, por que o GTD importa? Pelo menos para que ele foi criado? Eu garanto que você já percebeu que nós estamos envoltos aí num mundo de extrema sobrecarga. A vida está acontecendo em uma velocidade gigantesca. Eu até brinco às vezes. Eu não sei se vocês têm noção, mas em um único aparelho celular a gente recebe mensagem de texto, mensagem de voz, imagem, torpedo SMS e ligações. Se não bastasse, a gente tem o e-mail pessoal, o e-mail profissional, corporativo, as várias redes sociais que a gente participa, interage, consegue contatar pessoas, os noticiários que nos conectam, né, a acontecimentos de qualquer lugar do mundo e ainda os anúncios que nos bombardeiam com informações.
Isso significa que a vida está acontecendo numa velocidade tão grande que para muitas pessoas gera aí uma sensação de sobrecarga, frustração, e eu usaria uma palavra aqui também de insuficiência. É praticamente 24 horas não é o suficiente para lidar com todas essas demandas que estão chegando e principalmente com a velocidade delas. E eu queria te contar 2 fenômenos que acontecem com a nossa mente. Estão envolvidas aí na nossa cognição. Você já conhece esses 2 fenômenos, mas eu quero trazer aqui para a nossa consciência. O primeiro fenômeno que você provavelmente vai se identificar é daquele pensamento no formato de looping repetido. O tempo todo eu fico lembrando das mesmas coisas, mesmo que nem seja o momento de fazer, que eu não tenha condições de resolver, mas ele fica martelando. Parece que eu durmo, eu acordo, eu tomo banho pensando, enfim, eu como pensando naquilo, mesmo sem querer. Sabe aquela ideia de música? Sabe aquela música que você nem gosta, mas ela fica mentalmente tocando para você o tempo todo? É bem isso. Então, um dos fenômenos que a nossa mente tem é essa ideia de lembrar repetidas vezes. O segundo fenômeno, e daí eu nem vou te contar necessariamente qual é, eu vou exemplificar e eu vou pedir a sua ajuda, Del, para me responder aqui, hein? O segundo fenômeno é o seguinte: vamos supor que depois de um dia estressante, você decida assistir televisão. Você senta no sofá para assistir, tenta ligar, mas percebe que o controle remoto não está funcionando. A pilha acabou. Quando é que você vai lembrar de comprar essa pilha de novo, Del? Ai, Jesus, olha, não sei. Negócio de pilha aqui em casa é um problema. Eu tô com o relógio há 2 dias aqui parado e eu não lembro de comprar a bendita pilha. Vou te contar, Del, o que eu costumo ouvir. A galera normalmente me responde que lembra dessa pilha a próxima vez que for utilizar o controle remoto. Mas exatamente, então. Eu só lembro da pilha quando eu olho pro relógio da cozinha e tá parado. Aí eu falo, nossa, aí eu vou no supermercado para comprar pilha. Eu compro tudo e não compro a pilha. Sim, mas olha, Del, eu garanto que outras pessoas também se identificam com a tua resposta. É claro que algumas pessoas usam de alternativa, sei lá, faz estoque de pilhas em casa. Eu conheço pessoas que têm. Ou talvez, Del, já corra para colocar em uma lista de compras. Então, mas você sabe, eu não compro uma pilha só. Geralmente eu compro aquele pacotinho de 4. Mas aí a quarta acaba e aí... Eu entendo. Obrigada, Del. E olha só, qual é o impacto de uma pilha na nossa vida? Pequeno, até porque dá para fazer rodízio, né? Eu pego do ar-condicionado e ponho no controle da TV, eu pego do videogame das crianças, sei lá, e ponho no... Dá para fazer rodízio em casa de pilha. Né? Mas é só para exemplificar esse segundo fenômeno que ocorre na nossa cognição, né? Que é aquela questão de ter um apagão. Eu sei do que eu lembro, esqueço. Eu penso, foquei em outras coisas. É aquele apagão no sentido de eu só lembro quando eu preciso, quando alguém me cobra, quando eu já deveria ter feito. Então, esses 2 fenômenos, eles acabam cercando o nosso cotidiano. E o David Allen, ele traz uma justificativa, né, do porquê, não porque nossa cognição funciona assim, mas talvez uma forma de a gente aprender a lidar com esse funcionamento, que é uma frase, na verdade essa frase é a espinha dorsal de todo o método, tá? Que diz o seguinte: sua mente serve para ter ideias, e não para armazená-las. A sua e a minha mente, né, a nossa, ela serve para a gente criar, solucionar problemas, né, de fato agir. E não necessariamente para ficar lembrando que tem reunião quinta-feira às 10. Para isso existem ferramentas, técnicas, métodos que podem nos ajudar. E algumas pessoas, nesse momento, podem até queixar, se perguntar, puxa, Marta, mas se eu ficar anotando tudo, eu não vou ser refém do papel, do aplicativo, onde eu vou colocar a minha mente para exercitar? Galera, a nossa mente, ela está trabalhando o tempo todo. Por incrível que pareça, para falar com vocês, eu estou aqui raciocinando, minha mente está tendo ideias para eu expor de uma maneira prática, objetiva.
didática, você, para responder um e-mail, precisa ter ideias. Do contrário, você trava. Sabe quando gera aquele bug? A tela azul do Windows sobe aí na tua mente, você não travei, não sei nem o que responder aqui? Pois é, pode ser que o teu HD interno esteja sobrecarregado, com coisas que nem deveria estar ali, porque existem outras maneiras de armazenar. Para atender o telefone, a gente também precisa ter ideias. Do contrário, a gente trava e não consegue responder. Então, esse é um questionamento importante. Como é que a gente tem usado a nossa mente? De fato é para criar ou eu tenho consumido o meu espaço interno, né, com preocupações, pendências e compromissos? É justamente por isso que o método GTD nos convida a ter a mente como água. Nossa, alguém pode até estranhar nesse momento, né? O que a Marta está falando? Vai começar um papo zen agora. Mente como água, na verdade, é um conceito que de fato vem das artes marciais, mas o David, ele pega emprestado e eu acho que faz muito sentido, porque se a gente reparar, a água, ela se engaja, ela se envolve com aquilo que de fato é necessidade. Vamos exemplificar. Então, se eu jogo uma pedrinha em um lago tranquilo, esse lago, né, a água, ela vai reagir a esse estímulo. Então, ela vai propor aí determinadas ondulações. Agora, se eu jogo uma pedrona nesse lago, ele vai reagir de uma maneira diferente. Na verdade, ele vai responder a esse estímulo. E se eu já tive a oportunidade de ir nas cataratas de Foz do Iguaçu, não sei se temos alguém de Foz aí nos assistindo, eu já tive, ou visitei, eu já tive a oportunidade de ver a água em estado de euforia, ou numa tempestade, e assim por diante. A água, ela se envolve de acordo com o estímulo, mas a nossa mente não necessariamente. Às vezes, ela se encontra em um estado disfuncional. Chega um problema pequeno, mas eu, com as lentes do estresse, vejo aquilo como se fosse uma coisa absurda, né? E reajo àquilo. Então, às vezes, chega uma pedrona, é um super problema, mas eu não absorvo aquilo de acordo com a proporção e acabo numa posição mais reativa. Talvez até usaria a palavra de vitimismo, ou sem reagir àquele estímulo necessário. Tá? E essa disfunção, ela pode surgir porque às vezes a nossa água está turva. Eu estou tão preocupado com o meu HD interno, tão lotado de compromissos e pendências, que eu perco a visibilidade do que de fato eu tenho que fazer ou como reagir a esses estímulos que estão chegando. Tá? Então, esse é um dos principais conceitos do GTD. O convite do método é como você pode ter, como podemos construir uma mente como água. Ou seja, uma mente que se engaja com aquilo que há necessidade e tão límpida que consegue facilmente identificar aí o que é prioridade ou não. O que o método ele vai propor com relação a essa mente? Ele vai se basear basicamente em 5 passos. Americanos adoram passos, mas eu gostaria que aqui a gente entendesse como 5 hábitos, como 5 comportamentos que valem a pena a gente desenvolver. Racionalizar, trazendo aí para uma estrutura lógica. O primeiro passo que o GTD nos convida, nos propõe, vem da ideia de capturar. Ou seja, o ideal é que eu saiba exatamente onde a minha vida está acontecendo e consiga agrupar. Quando eu digo onde as minhas coisas estão chegando, onde agrupar, eu estou me referindo justamente a pendências, compromissos, informações, preocupações, qualquer ambiente que a pessoa te acesse ou que você registre informações, é o que a gente chama aí de ferramentas de capturas. Então, no primeiro passo, ele nos convida a agrupar essas demandas. Para quê? Para que, num segundo momento, eu consiga esclarecer. Esclarecer é decidir. É o momento em que eu venho e começo a triar as minhas demandas, né? Processar, decidindo com o que eu vou me envolver, com o que eu não vou me envolver, o que eu vou delegar para outras pessoas fazerem, ou pelo menos o que eu vou deixar programar para fazer em um momento mais propício, né? Onde literalmente eu vou triando as minhas demandas. Junto com essa triagem, o método também nos convida a organizar, ou seja, criar listas inteligentes, listas estratégicas que trabalhem a meu favor.
Eu não preciso ficar reativo, tentando lembrar de coisas a fazer. Pelo contrário, eu posso usar de estruturas e existe uma infinidade de aplicativos e formas de fazer isso. De tempos em tempos, vale a gente refletir, que é o quê? É literalmente fazer aquele processo de reflexão, né? Um período para fazer até mesmo a manutenção das nossas listas. A vida muda, não para de criar coisas novas o tempo todo. Então, um paralelo aqui. Eu acho que você já percebeu que não adianta arrumar o guarda-roupa uma única vez na vida e acreditar que pelo resto dela ele vai continuar limpo, atualizado, organizado. Isso não existe. De tempos em tempos eu preciso fazer essa limpa e a mesma coisa vai funcionar com o nosso trabalho. Principalmente aí para a gente definir as nossas prioridades. E por fim, para a gente fechar aqui, e não menos importante, temos o engajar. O engajar é simplesmente fazer, mas decidir o que fazer momento a momento não é muito simples. Vira e mexe, a gente fica se questionando se escolher o que era mais significativo para aquele momento. Né? Como definir prioridades é o que o GTD aborda e fala dentro do engajar. Galera, eu acabei de fazer o contorno do que é o método. É claro que de uma maneira bem sucinta. Mas antes de abrir para o Del e inclusive questionar se tem alguma pergunta, interação relevante para trazer aqui no nosso primeiro bloco, eu queria comentar que usar GTD é igual tomar banho. Eu costumo brincar com essa expressão. Né? Usar GTD é igual tomar banho. Todo mundo toma, ou pelo menos todo mundo deveria tomar. Né? A gente parte dessa ideia, desse princípio. Mas cada um toma banho no seu horário, com seu sabonete, se lavando de maneiras diferentes. Cada um aqui tem o seu rito do banho. Tá? Então, partindo dessa ideia, o GTD, sim, é um método, é uma estrutura, mas não adianta a gente achar que todo mundo vai usar exatamente do mesmo jeito. Tá? E aí, Del, alguma pergunta desse primeiro bloco? Olha, a galera ainda não fez nenhuma pergunta, mas eu tenho uma pergunta. Uhum. Eu quero saber o seguinte: todo mundo pode usar esse método? Sim. Independe Sim. de idade, do que faz, entendeu? Uhum. A sua pergunta é muito pertinente, Del. De fato, qualquer pessoa pode usar o GTD. Quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer nível hierárquico, independente da função. Eu diria que uma pessoa do lar até o CEO de uma empresa se beneficia com o GTD. Até porque esse é um método de produtividade pessoal. Né? Então, é como eu me organizo. E por ele relacionar mesmo conteúdos profissionais e pessoais, ele chama de trabalho tudo que envolve a nossa energia, qualquer pessoa se beneficia. E, Del, só complementando a minha resposta, também existe o GTD para adolescentes. Tem até um livro, quem tiver curiosidade, é muito interessante, além de usar técnicas simplificadas aí para crianças, filhos, e assim por diante. Legal, legal. Peraí, tem uma outra aqui que eu estava anotando enquanto você estava falando. É possível a gente produzir e, ao mesmo tempo, manter uma sanidade mental, vamos dizer assim? Ai, ótima pergunta, né? Sim, é possível produzir mantendo a sanidade mental. Como eu comentei, a nossa mente ela parece ter vida própria. Então, a gente precisa ter estratégias, né, táticas para lidar com ela. Um outro ponto que eu acho relevante trazer é que as facilidades, a própria tecnologia é fantástico, né? Criou muitos acessos para a gente se facilitar. Só que, ao mesmo tempo, as notificações, elas quase que soterram. A gente vive muitas interrupções, né, ao longo do nosso dia. A sensação que dá é que eu deixo um monte de laço aberto e não concluo coisas. É o que eu escuto muitas pessoas queixarem. Né? E, por fim, principalmente nesse período pandêmico, parece que a gente perdeu o contorno. Né? O que é casa, vida pessoal, o que é home office, trabalho? Os horários parecem que começaram a se fundir. Para quem tem criança, pessoas em casa, né, que interagem. Então, de fato, está se tornando cada vez mais desafiador manter essa sanidade mental, fora todos os outros acontecimentos, mas existem técnicas.
E o convite é de fato olhar para essas técnicas, lembrando, Del, que ninguém é zero de organização. Isso daí não é um dom, um talento, dá para ser desenvolvido. Legal. Estou vendo aqui, olha, a Bruna Lima. Qual a melhor maneira de colocar esse método em prática? Bruna, ótima pergunta. A melhor maneira é começar pelo simples. O simples é belo. Partilha da ideia de agrupar as nossas coisas, ter tempo alternativo durante o dia para triar, organizar, uma vez por semana revisar esse montante de coisas no sentido de definir prioridades e engajar. Eu vou aprofundar um pouquinho entre pior e boa prática, de se olhar para o GTD, e além de começar pelo simples, também buscar outros caminhos alternativos, consumir conteúdo, seja através do blog, a própria leitura do livro, o treinamento, tem várias formas de buscar apoio, mas eu diria que a principal resposta é pelo simples. Legal. Cristiane Pimenta, o método é aberto a todos ou precisa buscar alguma licença? Depois eu vou pedir para você verificar com ela, Del, se eu compreendi e respondi de fato, atendendo a expectativa, tá? Mas assim, o método ele é para todo mundo. O GTD, o que a gente quer, e eu sei, é que todo mundo fale sobre o método. Mas entregar treinamentos, quando eu digo, certificar pessoas e treinar participantes, só franquia brasileira, ou seja, a qual o Daniel precisa vir por esse veículo, vamos dizer. Mas falar de GTD, usar GTD, conversar a respeito, certamente é o que a gente quer, que viralize. Legal, ó, deixa eu segurar meu gato aqui, que ele já veio aqui na mesa, senão ele vai bagunçar tudo. Olha, Amanda, dica de onde organizar as tarefas. Como dividir entre pessoal e profissional? Muito legal essa pergunta. Assim, dicas de ferramenta, eu diria que existem inúmeras e não existe a perfeita, a principal, a que vai sanar todas as nossas necessidades. É muito de estilo. Então, aquelas pessoas que são mais sinestésicas não vão abandonar o papel. E nem é o indicado, né? Mantendo o papel, porque é o que está funcionando e você curte. Para quem é visual, normalmente ferramentas que têm ícones, cores, maneiras de personalizar. E para quem é auditivo, vai envolver bastante aí notificações, sinalizações sonoras. Assim, cada ferramenta vai atender um perfil. Basta cada um buscar, fazer testes, né, buscar alternativas. Agora, como separar vida pessoal e profissional? Tem uma ideia importante da gente entender, que é o seguinte. Em alguns momentos, vale a pena manter isso concentrado, eu diria que junto. Em outros momentos, vale a pena diferenciar. Estou falando aí baseado no GTD. É claro que tem pessoas que não vão querer unir em momento algum, mas outras pessoas vão acabar curtindo essa ideia. Então, eu vou explicar, na verdade, comentar um pouco dos passos, mas o momento de capturar, vale a pena você manter pessoal e profissional junto. Por quê? Porque a nossa mente, ela traz inputs embaralhados. Eu estou pensando no e-mail que eu tenho que responder, na apresentação que eu vou fazer, de repente que está acabando a ração do gato, cachorro, papagaio, e que eu vou tirar férias em breve, preciso delegar atividades. Enfim, a mente, ela traz inputs muito embaralhados. Então, para facilitar tuas anotações, concentra em um único ambiente. Até porque a gente está partindo da ideia que você vai triar e depois separar, colocar em listas apropriadas. Então, o momento de agrupar inputs que estão chegando, deixa junto. Agora, quando eu vou estruturar em listas de coisas a fazer, vale a pena segregar. Você pode usar o mesmo aplicativo, dividindo em listas, ou usar aplicativos diferentes. Fechando aqui minha resposta. Um segundo momento que as coisas vão se cruzar de novo é no calendário. O GTD propõe, ou pelo menos sugere, que idealmente vale a gente manter compromissos pessoais e profissionais no mesmo calendário. Claro que algumas pessoas não vão curtir, ou até empresas podem não trazer a liberação para você manter as informações, mas cabe talvez até uma sincronização, para você ter uma visualização única. Fechou.
Olha, tem bastante pergunta aqui, viu? Vamos mais uma, Del. Rafael Lima, o que é laço aberto? Boa! O que é laço aberto? É um conceito do GTD, que é o seguinte. Lembra que eu falei que existem dois fenômenos? Ou eu fico naquele looping, lembrando o tempo todo da mesma coisa, ou ele vem e vai, e eu só percebo que ele chegou para mim quando eu noto que a pilha acabou, enfim, quando alguém me cobra. Isso é o que o GTD chama de laço aberto. Nada mais é do que uma coisa que surge e some. Todos os compromissos não finalizados que a gente tem na vida, o David, o GTD, chama de laço aberto. E às vezes esses laços abertos são tantos que a gente se perde num zumbido mental ensurdecedor. Ótimo. Gabriela Ferigato. Marta, como as empresas elas têm olhado para o GTD? Como os gestores eles podem contribuir com o método junto aos seus times? Muito boa essa pergunta. O aumento de produtividade não é um tema atual. A gente fala sobre isso desde a era industrial. Mas manter a eficiência e a própria qualidade de vida, no sentido de fazer boas entregas, vem ganhando bastante força, principalmente agora nesse modelo home office que a gente precisou se adaptar tanto. Então, de fato, esse é um tema que as empresas têm recorrido bastante. A gente já tinha inúmeros treinamentos, mas quando adaptou para o online, a gente teve um boom. Isso foi bem legal, poder, de fato, nos adaptar, né, enquanto consultoria. Como o gestor ele consegue contribuir com suas equipes, a gente tem vários cases de sucesso, né, onde o gestor participa de uma turma junto com sua equipe, e para além disso, alguns cases de sucesso, eles têm o livro e montam lá um grupo de estudos. Outra situação é marcar revisões, né, do trabalho em conjunto. Muitas equipes acabam fazendo isso, né, mas depois que todo mundo falou, ou pelo menos conhece o GTD, se torna praticamente cultural, facilita até o diálogo, né, de coisas a acompanhar e assim por diante. Então, como o gestor ele pode contribuir estando envolvido, né, mostrando para o seu time o valor de que ter uma estrutura racional para o dia, para as demandas, faz sentido. Del, posso passar para o nosso próximo bloco? Aliás, né, se você falou que tem mais perguntas. Não, vamos fazer só mais uma, que essa veio pelo YouTube, não veio nem pela Eventry. Tá? É uma pessoa que está acompanhando pelo YouTube e ela fez uma pergunta aqui. A Reability Funcional, acho que é o nome da empresa. Eu uso algumas ferramentas como o Planner, mas gastamos tempo para ficar anotando e dando baixa nas próprias ações /demandas. Alguma dica para não gastar tempo para gerenciar as próprias ferramentas que ajudam? É uma ótima pergunta. É claro que quando a gente está falando aí de um planner físico, ou seja, que eu estou anotando manualmente, é ótimo, mas ainda apresenta algumas limitações, do tipo, quando eu preciso pesquisar uma palavra, um conceito, uma informação. Se eu não lembro onde eu anotei, eu vou ter que folhear até eu fazer aquele check em tudo que eu anotei. Por isso, as ferramentas digitais acabam contribuindo nessa facilidade, né? Tanto por seus recursos, né, de eu marcar feito e não feito, como para quando o período aí que eu vou buscar uma informação. Então, de fato, as tecnologias elas vêm e apoiam nessa praticidade. O que não coloca o papel em desvantagem. Tá? A gente precisa lembrar que organizar o trabalho também é trabalho. Às vezes, a gente acaba focando no planejado, né, no que está já na agenda para acontecer, e no não planejado, que são os ocorridos do dia. Mas a gente não pode esquecer que essa checagem, essa ideia de fazer listas, de marcar como feito e não feito, também faz parte das nossas atividades. É que às vezes a gente acaba não considerando. E aí, para fechar a minha resposta para você, a ciência cognitiva comenta que quando eu marco como feito uma atividade concluída, risco, alguns hormônios específicos são liberados. Ou seja, sensação de bem-estar e prazer estão presentes.
Então, eu entendo a sua pergunta, eu acho ela bem coerente, né? Eu posso, de fato, ter a sensação de que está tomando um tempo, mas essa sensação de marcar como concluído é fabulosa. Eu acredito que você tem essa percepção. E uma dica que me ocorreu agora é ter categorias apropriadas. Isso pode, eu vou falar um pouquinho melhor, mas isso pode te ajudar a não perder tanto tempo repassando essa lista várias vezes ali. Legal, ótimo. Vamos aproveitar então, você já vai para o segundo bloco. Vamos só dar um abraço para a galera do Rio de Janeiro, São Paulo capital, Tocantins, Quirinópolis, em Goiás, Minas Gerais, Guarulhos, Mirassol, Contagem, Minas Gerais, Dourados, no Mato Grosso do Sul, Brasília, Salvador, Ipiaú, na Bahia, Porto Alegre e Goiânia. São os que eu consegui colher ali no chat. Bom, bem que você falou, dos 4 cantos, né? 4 cantos do Brasil, norte, sul, leste e oeste. Um abraço para todos vocês. Então, olha só, eu preparei agora, de uma forma bem objetiva, boas práticas aqui em cada um dos passos. Isso vai te ajudar a partir dessa live, já começar a colocar algumas coisas em prática. Começando aqui pela ideia do capturar. Capturar nada mais é do que agrupar as nossas coisas, fazer aí anotações. Justamente pelo que eu falei lá atrás, a pior prática é manter esses inputs internos, né, coisas que vêm da nossa própria cognição, na mente. Por conta dos laços abertos, que foi até uma pergunta que surgiu. Essas pendências, esses gatilhos comprometem o nosso foco e a nossa atenção. Isso também influencia na performance do que eu vou entregar. Porque a mente tem quase que vida própria, foi o que eu comentei. Por isso, a melhor prática aqui pra gente é tirar as coisas da nossa mente, seja para colocar em um papel, seja para escrever em um grupo de WhatsApp que tenha só você, que é uma prática aí que vem ganhando força, seja mandar um e-mail para você mesmo, não importa. Mas é de fato tirar da mente. Queria ponderar para vocês 4 boas práticas aqui, 4 insights que vão ajudar. Porque anotar por anotar, registrar por registrar, Marta, eu já registro. O que o GTD pode propor de prático aqui nesse passo? Em primeiro lugar, uma boa captura é completa. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente anotar e-mail. Mãe, passa 3 horas, eu tô assim, e-mail do quê? E-mail de quem? Pra quê? Sabe, não entende a própria letra? Pois é, você não vai escrever um diário, mas uma boa captura, ela traz informações úteis para você lembrar do que tá falando. Segundo insight aqui, uma boa captura é feita em um lugar seguro. O que eu quero dizer com lugar seguro? Não precisa inventar moda. Pega aquilo que já funciona para você e concentra a força ali. Se você lida bem com papel, ótimo, mantém suas anotações aí no papel. Se você prefere ferramentas digitais, ótimo, foca nessas ferramentas. Mas a nossa mente ela é esperta bastante para saber que papelzinho avulso que entra em bolsa nunca mais será encontrado. E papelzinho avulso que entra no bolso da camisa vai parar na máquina de lavar. E por uma questão de resistência, a mente continua mandando os mesmos inputs. Então, capture em um lugar, anote em um lugar que seja seguro para você, que você já tem o hábito de olhar. Terceiro insight, hein? Uma boa captura é feita no instante em que a necessidade aparece. Lembra da pilha? Se eu não anoto na hora que eu estou precisando dela, a chance de eu lembrar só quando eu precisar de novo é gigantesca. Tá? Então, procure aí, na medida do possível, anotar de uma forma mais instantânea, assim que possível. Quarto e último insight. Capture tudo. Tudo que ainda não é um hábito para você. Você não precisa ficar anotando escovar os dentes, tomar banho. Isso você faz no piloto automático. Eu me refiro a coisas que não estejam na sua rotina ainda. Vale a pena capturar. Sabe aquela coisa que você tem certeza que vai lembrar? Eu desconfio que você possa esquecer. Então, o ideal é anotar. O que eu separei aqui como boas práticas? Uma boa captura é completa, feita em um lugar seguro, sempre no instante em que a necessidade aparece, e o ideal é capturar
tudo. Tudo que ainda não entrou na sua rotina. Quanto mais você usar dessas anotações, mais familiar isso vai se tornar. A captura, galera, ela acontece o tempo todo. Eu não preciso separar dia, momento para fazer. Surgiu o input, a necessidade, eu registro. Agora, anotar é importante? Óbvio que é. A gente já entendeu que ao anotar, eu estou livrando espaço no nosso aqui HD interno, na nossa memória interna, para que eu consiga focar melhor e também para não deixar pontas soltas. Mas anotar também depende aí de um momento em que eu retorne nessas anotações. Não adianta eu registrar um monte de coisa no papel e depois de 3 meses pegar ele e entender que várias coisas já aconteceram, outras ainda não. Precisa manter no radar. Então, agora, eu queria ponderar a pior prática e a melhor prática no esclarecer. Esclarecer é exatamente... Eu até vou ampliar esse slide para vocês acompanharem a minha linha de raciocínio. Esclarecer, galera, é decidir o que fazer com cada uma das coisas que chegou para mim. Quando eu me refiro a coisas, ou coisas que chegaram, eu estou literalmente me referindo a conteúdos que chegaram no e-mail, estou me referindo a conteúdos que você anotou, que chegou por qualquer outra fonte de comunicação, Teams, WhatsApp, Slack, tanto faz. Qual que é a ideia aqui? Eu até quero sugerir que você entenda essa área branca, que mais parece um funil, como se fosse de fato aí o ambiente que você está agrupando suas coisas. E cada bola, cada bolinha aqui é um item, uma mensagem, um papel, alguma coisa do tipo. Ao esclarecer, o GTD nos convida a fazer algumas perguntas objetivas. Começando aqui, peguei o primeiro item. Começando por compreender o que é isso. A pergunta pode parecer simplória, boba, mas ela é muito importante. No sentido de você entender exatamente o que significa, né? Digamos assim, isso é um contrato? É uma propaganda? É uma informação? É um documento? Um recibo? Eu preciso ler, contextualizar até para entender meu grau de envolvimento. Na sequência, a gente também precisa identificar se tem alguma coisa para fazer. Galera, nem tudo que chega para a gente demanda algum tipo de ação. Isso significa que para tudo que a gente recebe, existem 2 caminhos. Observem que aqui não tem nenhuma rota de fuga do vou ver com calma mais tarde. Não. Esse é o momento da calma. É aqui que você decide, né? O que você tem algo para fazer ou talvez o que não. Supondo que você não tenha nada para fazer, a sugestão inicial aqui é joga fora. Deleta. Né? Anúncios, propagandas que você não vai precisar, nem em momento algum, já aproveita para tirar da frente. Sabe aqueles recibos de supermercado ou de restaurante? Se você não vai solicitar reembolso, né, não vai colocar em uma planilha financeira, não tem necessidade de acumular na carteira, nem na bolsa. Então assim, tira da frente. É aqui que a gente separa o joio do trigo. Agora, tem situações que eu não posso jogar fora. Apesar de não ter nada para fazer, vai que em algum momento eu precise dessa informação. Daí o GTD propõe que a gente arquive, ou seja, guarde enquanto uma referência. E aí, onde guardar essa referência, nossa, existem infinidades de possibilidades. Mas, a princípio, reserva para consultar se necessário. E, por fim, ainda existem situações que, assim, eu adoraria me envolver, adoraria fazer, mas, neste momento, eu decidi não investir tempo, energia e esforço. Por isso, uma possibilidade é colocar em uma lista de gatilho, ou seja, incubar. O Incube, ele serve para bons insights, projetos que eu adoraria me envolver, mas nesse momento eu decidi não. Um exemplo prático. Adoraria falar francês. Acho o idioma interessante, teria vagas legais para me candidatar, abriria portas e tudo. Só que eu consigo investir tempo, energia e esforço no inglês agora? Não. Sei lá, estou terminando o MBA, tem um monte de trabalho para entregar, inclusive o TCC. Eu não vou investir energia no francês agora.
Mas isso não quer dizer que eu jogue fora, porque eu continuo com vontade de falar e me dedicar para o idioma, e nem que eu vou arquivar. Porque o arquivo, galera, eu não fico revisitando com frequência. Eu só consulto se alguém me pedir. Ou seja, eu coloco em uma lista de incube. Agora não, mas pode ser que em algum momento sim. Lembrando que esse incube para o GTD não é uma lista morta, né, que eu nunca mais vou olhar. Pelo contrário, é óbvio que eu não vou olhar todos os dias, mas de tempos em tempos eu resgato para entender se agora sim. Quando a resposta é sim, eu tenho algo para fazer, é importante você entender qual é a tua próxima ação. Ou seja, o que de fato eu preciso fazer aqui. Porque às vezes o próprio e-mail, a minha escrita não fica muito clara. Então, qual é a minha próxima ação? Identificada ela, eu verifico se eu faço em até ou menos de 2 minutos. Se eu fizer em até ou menos de 2 minutos, o GTD tem uma regra. Faz na hora. É bem aquela lei do mínimo esforço. Vale mais a pena você fazer do que levar para uma lista específica. É bem aquela ideia de mãe. Vale mais a pena você lavar o prato quando acabou de sujar do que juntar um monte de louça, né, e ter que lidar com ela durante uns 45 minutos do dia. Coisas que a gente consegue fazer em até ou menos de 2 minutos. Pagar uma conta pelo internet bank. A gente paga ou não paga em menos de 2 minutos? Paga. Tem que ter dinheiro, eu concordo com você. Mas tendo dinheiro e o aplicativo, você consegue pagar. Responder um e-mail pontual, que você já tem a informação, é um aceite, uma recusa ou uma informação, em menos de 2 minutos você tira da frente. Às vezes passar um contato de alguém que você precisa de uma pessoa para outra, dá para fazer em menos de 2 minutos. Mas não é tudo que a gente faz em 2 minutos. Então você continua a sua linha de raciocínio comigo, que é: eu sou a pessoa mais indicada para fazer? Tem coisas que de fato dependem da nossa expertise, no sentido de, é da minha área, é minha função, eu preciso fazer, ok. Mas tem uma série de outras coisas que você nem é o mais indicado. Sugestão, delega e acompanha. Então a pergunta aqui não é se eu tô afim, se eu quero, se eu posso. Não, a pergunta é, eu sou o mais indicado? E eu nem tô falando de nível hierárquico, tá? Porque às vezes você tá com uma batata quente, mas ela nem é sua, é do chefe. Passa a bola para ele e acompanha, para entender como vai se desdobrar, se vai respingar em você e assim por diante. Mas vale comentar que delegar é diferente de delargar, né? Não adianta eu passar a bola e não acompanhar. Quando eu delego, eu estou delegando a autonomia para o outro fazer e não a responsabilidade. Se eu não faço em menos de 2 minutos e não posso delegar para ninguém, qual é a outra alternativa aqui? ADI. E o ADI para a gente, pessoal, é praticamente um programe-se para fazer. Esse ADI não é para quando Deus ou eu quiser, quando der vontade. Não, pode ser o próximo momento seguinte. Puxa, assim que eu terminar de triar esse montante de coisas, no sentido de anotações, e-mails, mensagens, eu pego exatamente isso para fazer. Eu só não uso, o GTD não usa a ideia do programar-se, porque muitas pessoas associariam isso a atrelar alguma data, horário para se fazer. E o calendário não é uma lista de desejos. Ou seja, lá só entra o que de fato tem data. O que não tem data, eu vou mantendo aí em outras listas alternativas. Só fechando, que já eu vou chamar o Del novamente para verificar se tem perguntas, interações aí desses 2 blocos, né, do capturar e do esclarecer. Só para a gente fechar. Para o GTD, tudo que tem mais de uma ação é considerado um projeto. Então, existem várias formas de entender o que é projeto, depende se você é da área de projetos ou não, mas para o GTD o conceito é esse. Se tem mais de uma ação, mais de uma etapa para ser concluída, eu já estou lidando com um projeto. O David costuma dizer que a gente costuma ter mais de 60 projetos ativos na vida, eu estou aí relacionando pessoal e profissional, e nem nos damos conta disso. Então, se tem mais de uma ação, a gente já está lidando com um projeto e vale a pena você listar eles.
Até para que você consiga saber o que está caminhando, o que não. Então, entendi que eu estou lidando com um projeto, já relacione em uma lista, né, para que você consiga mensurar seus resultados desejados. Como é que estamos, Del? Bom, deixa eu ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Por enquanto não, mas eu tenho uma pergunta. Você falou do faça em 2 minutos. E se eu achar um monte de coisa para fazer nesses 2 minutos? Eu vou perder o dia todo só resolvendo essas coisas de 2 minutos? Como eu resolvo isso? Del, eu tô adorando seu engajamento, que legal. Primeiro, a regra dos 2 minutos, ela está no segundo passo do GTD, e não na captura. Isso significa que o capturar vai acontecer o tempo todo. O esclarecer, a ideia é que você tenha momentos estratégicos para fazer isso. E a regra dos 2 minutos está justamente no esclarecer. Então, você não vai virar uma máquina de 2 minutos. Tudo que chega eu estou fazendo. Quando eu estiver criando e me deparar com uma atividade que eu faço em menos de 2 minutos, aí sim eu executo. Tiro da frente. É um pouco utópico acreditar que vai ter tantas coisas assim de 2 minutos. Tem bastante coisa, mas não é tudo. Quem dera se a nossa vida se resumisse a 2 minutos. Então, uma dica dela, se você perceber, pode ser que tenha momentos da vida que de fato você tenha mais coisas de 2 minutos do que em outros períodos, ok? Mas uma dica é, se você perceber que está tendo muita demanda de 2 minutos naquele momento e tiver outra prioridade, ok, eu sei que é 2 minutos, mas eu passo a vez para fazer um pouco mais tarde. Normalmente isso não acontece, mas se você sentir necessidade, essa pode ser uma alternativa. Perfeito. Tem aqui a Eise Gabriele. Como produzir em um ambiente caótico? Estou entendendo que esse ambiente caótico é o que está te notificando o tempo todo. E eu gostaria muito de fazer um discurso um pouco diferente para você. Mas não existe a tendência de mudar, melhorar, acabar esse momento caótico, vamos dizer, né? De várias interrupções e notificações. Então, a minha resposta, até pensando aí no próprio conceito do GTD, aceita que dói menos. Eu vou explicar, parece um pouco jogado o que eu estou falando, mas quando eu digo aceita que dói menos como eu posso produzir para além desse mundo ou momento corporativo caótico. Uma das estratégias é você ter método. O GTD é uma alternativa. Mas uma outra alternativa, sendo mais pragmática, pontual, é algumas regras do jogo você tem direito de colocar, de fazer. Eu não digo todas, mas às vezes você precisa impor alguns limites, né? Direcionar as pessoas a te acessarem de determinada maneira. Por que as pessoas te mandam um WhatsApp e sabe que você vai responder em 2 minutos? Porque muito provavelmente você costuma responder em 2 minutos. E isso já gera expectativa no outro. Se a pessoa tenta te acessar no WhatsApp a primeira vez, você não responde, a segunda vez, você não responde, na terceira ela vai dizer, nem vou mandar o WhatsApp, porque ela não vai responder. Eu ligo. Tô só exemplificando. Então, algumas regras é mais um lembrete. Nós podemos colocar no jogo. Vou deixar aí essa indagação como resposta. Ótimo. A Suzana Lima, sobre o ADIE, você pode dar mais algum exemplo prático? Posso? O ADI é específico para coisas que eu não resolvo em menos de 2 minutos e que eu não posso delegar para ninguém. Ou seja, depende de minha expertise. Exemplos práticos do ADI. A resposta de um e-mail que eu preciso elaborar, repensar, consultar arquivos. Né? Então, é uma coisa que eu não vou fazer agora, porque agora eu estou triando. Estou processando as minhas demandas, mas no momento oportuno eu me dedico a isso. A ideia de preparar uma apresentação, de fazer uma descrição de vaga para quem trabalha aí com recrutamento e seleção, enfim, coisas que vai me demandar um tempo específico. É literalmente esse fluxo como se eu estivesse fazendo uma triagem. Eu corto o que eu faço rápido, delego o que eu preciso e aí sim eu tenho afunilado a minha lista de atividades que eu vou precisar me debruçar.
Eu posso colocar, de fato, no calendário, por exemplo, se tem data, me programar para fazer, ou eu levo para uma lista, como se fosse um estoque de atividades que eu vou pegando e consultando. Então, alguns exemplos são esses, né? Definir estratégias de uma vaga, consultar vários arquivos para extrair dados, qualquer coisa que leve mais de 2 minutos e que faça parte da sua atividade. Perfeito. A Bruna Lima. Qual a diferença do método para o PDCA? Bruna, foi a Bruna que perguntou, né? Bruna, isso. Bruna, eu vou ser muito sincera, eu não conheço, pelo menos por essa sigla, não me vem, não tenho lembranças necessariamente do que é. Então, eu não vou conseguir responder fazendo um comparativo. Tá, agora só um comentário da Cristiane. Nossa, essa explicação da Marta me clareou muito a mente. Eu estou envolvida em 13 projetos agora que eu não posso me livrar deles, mas eu vou usar as dicas para sistematizar os resultados. Olha que bom. Coisa boa, né? Isso é muito legal. Bom saber que está sendo aí proveitoso. Por enquanto são essas. Vamos lá. Então, vou tocar o barco aqui, vou continuar. Exatamente. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade para fazer. Então, a pior prática aqui pro GTD é decidir as coisas quando elas explodem. Sabe aquilo que grita mais alto? Quando eu estou no caos, no que a gente chama talvez aí de desorganização, eu vou só apagando incêndio, apagando o que está gritando mais alto. Essa é a pior prática, porque dessa forma eu acabo não dando atenção aí para as minhas prioridades. Então, a melhor prática aqui é decidir quando aparece, no sentido de estou agrupando minhas demandas e paro em momentos estratégicos para triar, antes que comece a gritar, pipocar e assim por diante. Organizar, terceiro passo do GTD. Ele vai acontecer muito em paralelo com o esclarecer, né? Então, todas as vezes que eu decido, eu já aproveito para colocar no lugar mais indicado. Né? E quais lugares indicados? É aquele que combina mais com significado. Então, trazendo aqui para o nosso modelo prático. Quando eu não tenho nada para fazer, né, de fato, se eu vou deletar, é lixo. Todo mundo conhece, eu excluo, tiro da frente. Outro lugar, né, que eu posso colocar quando eu não tenho ação, mas preciso guardar como uma referência, é literalmente ter um apoio. Né? Tem vários aplicativos de referências. Vou citar aqui alguns, e eu estou falando de maneira aleatória, não estou indicando necessariamente, mas alguns aplicativos que são fantásticos aí para a gente fazer referências é o Evernote, aquele do elefantinho verde. O OneNote, que faz parte do pacote Office, para quem usa Outlook, é uma boa ferramenta de referência. Na verdade, qualquer ambiente que eu consiga criar listas, acrescentar arquivos, adicionar links e imagens, é uma boa ferramenta de referências. Tá? Legal. E também, quando eu não tenho ação, eu tenho uma lista, o GTD sugere uma lista de algum dia, talvez. Esse é o nosso incube, gente. Eu coloquei, o nome é algum dia talvez, mas você pode usar qualquer nome que simbolize essa lista de gatilhos, ou seja, coisas que agora não, mas pode ser que lá na frente eu faça. Quando me demanda ação, eu tenho alguma coisa para fazer? Se eu faço em até ao menos de 2 minutos, gente, eu faço na hora e tiro da frente. Aí eu vou jogar fora ou vou arquivar, ok. Mas se eu não faço em menos de 2 minutos, me questiono se eu sou a pessoa mais indicada. Caso eu não seja a pessoa mais indicada, eu delego e acompanho. Ou seja, tenha uma lista para colocar as coisas que você está aguardando respostas. Justamente para você fazer o famoso follow-up. Agora, se você vai adiar, ou seja, é você que vai fazer, depende da sua expertise, assim por diante, tenha uma lista de ações, ou seja, uma lista de coisas a fazer. É como eu costumo usar muito a ideia de estoque. É o estoque das suas demandas. De tempos em tempos eu vou nesse estoque e pego algo para fazer. Quando eu vou planejar a minha semana, é esse estoque que eu vou consultar.
Mas tem um adendo aqui, né? Tem conteúdos, demandas, coisas que eu preciso fazer que tem data atrelada. E galera, se tem data, o melhor ambiente para controlar, para acompanhar é o calendário. O calendário é o mapa do nosso dia, ele que vai norteando a gente, especialmente sobre o que eu preciso entregar no dia, na semana, no mês. Desde que eu comecei a ver o meu calendário como um mapa, muita coisa melhorou no meu dia a dia. Eu sigo exatamente o que está lá. E por fim, né, uma outra lista importante aqui para gente é de projetos. A colega que falou que tem 13 projetos ativos, vale a pena você ter uma lista. E quando eu falo lista, é literalmente um inventário com todos eles, né, para que você consiga bater o olho e entender qual é o seu resultado desejado, o que você quer com eles. Uma vez que, enquanto você não alcançar esse resultado desejado, você não vai deixar de trabalhar nessas demandas. Essas são as listas sugeridas pelo GTD. Algumas pessoas estranham o calendário aparecer aqui, mas, turma, calendário também é uma lista. É uma lista diferente, porque eu vou alocando blocos, mas não deixa de ser lista. Inclusive, é uma das prioritárias. Pior prática quando a gente está falando de organização é deixar tudo numa pilha misturada. Sabe, ficar se queixando, guardando tudo no mesmo lugar? Existem dois opostos que são perigosos. Tem gente que é super organizado, mas é tão organizado, cria tantas categorias que às vezes se perde no dia a dia. Ou seja, ela acaba não se tornando prática, acessível, dinâmica para o dia a dia. E um outro oposto aqui é, eu vou deixar tudo no mesmo lugar, que assim eu sei onde consultar e eu pego na hora que eu... Se ficar tudo junto e misturado, você corre um grande risco de se perder também. Então, encontre um caminho do meio, e o caminho do meio para o GTD é você ter categorias claras. Se você não tem nada para fazer, lixo. Guardar em algum ambiente de referências ou incubar, colocar numa lista de algum dia talvez. Se a resposta é sim, ou você delegou e vai colocar aguardando respostas, ou entra numa lista de ações, calendário, se tiver data, ou dentro de projetos. Essas são as categorias claras que o GTD propõe. É muito comum as pessoas perguntarem qual é o aplicativo mais indicado para usar GTD. Eu não vou explorar muito isso, até porque eu já respondi uma pergunta que chegou anteriormente. Não existe ferramenta ideal. Existe aquela que te atende. Então, você vai precisar fazer alguns testes para entender o que prefere utilizar. Mas existem muitas e vale a pena conhecer. Refletir, galera. Quarto passo do GTD. Esse refletir, só montando aqui uma linha do tempo. A captura, ela vai acontecer o tempo todo, o dia inteiro. O esclarecer, eu tenho momentos estratégicos do meu dia. Junto com o organizar, porque eu entendo o que é, decido o que fazer e já coloco na lista indicada. Agora, quarto passo do GTD, que é o refletir, ele diz respeito às manutenções que nós vamos fazer nas listas. É o momento em que, de fato, eu checo, passo o pente fino, tiro o que já foi feito, acrescento o que ainda falta fazer e defino prioridades. Então, a pior prática aqui é reagir ao urgente e importante. Tem gente, Marta, eu não gosto de planejamento da semana. Planejamento é camisa de força. Galera, planejamento não é camisa de força. É apenas uma estratégia para você sair um pouco da posição de quem faz, de quem executa, de quem entrega, para vir para uma posição mais elaborada, mais estratégica, de planejador mesmo das tuas atividades. Isso garante que você confie nas tuas escolhas espontâneas. Quando alguma coisa atravessa um imprevisto, você consegue absorver aquilo com mais consciência do que você está abrindo mão, por exemplo. Então, a melhor prática aqui é você fazer revisões para te orientar. Essa revisão, ela deve acontecer aí diariamente, que é quando eu vejo o desenho do meu dia, ou quem sabe no final desse dia entendo o que eu deixei pendente e realoco. E essa revisão também deve acontecer uma vez por semana. É o momento em que eu paro,
para checar o calendário, pensando no passado que eu deixei pendente, pensando no futuro, o que está chegando aqui que eu preciso me preparar. É aqui que eu olho para a minha lista, né, de resultados maiores, objetivos maiores que eu tenho. É aqui também que eu aproveito para fazer follow-up. Então, é um momento em que você para 1 hora e meia, que seja, para, de fato, refletir sobre as suas demandas. Não é só um planejamento, é uma reflexão, inclusive para você definir as prioridades da semana. Quinto e último passo do GTD, galera. Engajar. Engajar é simplesmente fazer. Mas é fazer confiando que você escolheu o que era mais significativo para o momento. Então, pensando aqui numa pior prática, é você cair na armadilha do tô ocupado. Tudo que chega para você, não, mas eu tô ocupado. Não, mas eu não consigo. Aí fecha o calendário, vral. Coloca ocupado o dia inteiro. Galera, se as pessoas não encontrarem uma brecha na sua agenda, elas vão pular a janela. Elas vão avançar o teu horário de almoço, elas vão avançar o pós-expediente. Então, nós precisamos ser estratégicos. Todo calendário precisa ter 5 coisas planejadas, eventos que tem que acontecer naquele dia e horário. Todo calendário também precisa ter momentos vagos para eu absorver as demandas do dia. E-mail, não marca horário para chegar, mas chega. Telefone, não marca horário para tocar, mas toca. Então, é importante prever isso. E o seu calendário também precisa ter momentos para você se organizar. Organizar o trabalho também é trabalho. Vale ressaltar isso aqui. Ou seja, a melhor prática é você fazer uma escolha confiável. O alcance dessa escolha confiável só é possível se você de fato tem clareza do que está se passando na sua vida. Do contrário, a gente se sente num campo minado, em que a cada passo uma bomba pode explodir. O chefe chama para uma conversa, já vai todo temeroso, vai me cobrar. O par chamou para uma reunião, você já sabe o que ele vai falar e vai me cobrar. De repente, você chega na reunião ou na conversa, você percebe que não era nada daquilo. Mas aquela sensação de estou devendo algo é terrível. E você só pode lidar um pouco melhor com essa sensação tendo assertividade. Ou seja, tendo aí uma metodologia. Aqui a gente está falando do GTD, mas é tendo o mínimo de organização para você saber onde suas coisas estão chegando, triar elas com consciência, ter momentos estratégicos para organizá-las, de tempos em tempos refletir sobre e fazer escolhas assertivas. Outra coisa, o que eu estou chamando aqui de escolha assertiva? É o que é mais relevante. Tá? O que é mais relevante não é necessariamente o mais importante. Tá? Importante tudo é. Tudo é importante. O que muda momento a momento é a relevância. Às vezes o mais relevante é ir no mercado para garantir que você tem o alimento da semana. Esse é o mais relevante. Esse é o item de maior impacto. Às vezes, o que é mais relevante é participar dessa live. A live está te gerando inputs, insights, e você já vai começar a aplicar algumas práticas aqui sugeridas pelo método. Às vezes, o mais relevante é ficar até um pouco mais tarde no trabalho. Às vezes, o mais relevante é fechar tudo. Tomar um remedinho para dor de cabeça e se recolher. É ir ao médico, é buscar ajuda. Enfim, o que é mais relevante para cada momento? Legal! Acabei de explicar para vocês aqui, pensando em pior e melhor prática, os 5 passos do GTD. E aí, de novo, Del, quero abrir para você, pensando aí no nosso bloco, já caminhando para o encerramento, se surgiu alguma indagação do organizar, refletir e engajar. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, ainda não, mas eu tenho a dúvida. Boa! Você estava falando aí de organizar a semana. Um calendário para você pôr as suas tarefas que já estão já estabelecidas, você deixa alguns lugares vagos para as outras demandas. O calendário seria a melhor estratégia para eu organizar a minha semana? Sim. O calendário é um mapa do nosso dia.
Ele é o mapa da nossa semana. É praticamente um território sagrado, sabe? Do or die, fazer ou morrer. Então, se ele está bem estruturado, e quando eu falo bem estruturado, eu estou me referindo a prever período de deslocamento. Em trânsito também é um compromisso, concorda? Então, se eu consigo prever, eu já sei o que eu posso aceitar ou não dentro desse horário. Almoço, né, ter essas brechas para eu saber quando eu vou poder, de fato, triar as minhas demandas. Então, sim, o calendário é o principal aliado para uma boa organização. Se eu tenho ali a estrutura do meu dia, certamente eu tenho um ponto de partida e consigo seguir. Legal, legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, então. Bom, por enquanto não. Acho que você foi bem esclarecedora e não gerou dúvida na galera, não. Só em mim mesmo. Tá ótimo. Ô, Del, só um comentário. Agora, me veio uma coisa. Diante de tanta coisa que a gente tem para fazer, né, como que eu defino as minhas prioridades? Você falou que o que é importante, né, não é prioridade, mas como eu definir essas prioridades? Como eu sei o que é prioridade para mim? Boa. Primeiro que o que é prioridade para você é muito particular, porque é para você. Mas o que o método propõe, nos convida a observar, é o que tem um impacto maior. O que vai ter um impacto maior se você fizer hoje? Deixa eu te trazer um exemplo. Tem dias, Del, que você vai montar um planejamento e vai conseguir cumprir ele do início ao fim. Daí você encerra o dia, nossa, hoje eu trabalhei feito gente grande, ótimo, até comemora, né? Abre um vinho, uma cerveja, o que você gostar de tomar. Só que vai chegar outro dia que você não vai conseguir cumprir o mesmo planejamento que você fez. Várias coisas vão atravessar a tua rotina, bombas, enfim, coisas aleatórias vão surgir. E aí, normalmente, a gente termina o dia frustrado. Nossa, hoje eu não fiz nada do que eu planejei, nem triar e-mails eu consegui triar. Aí eu te pergunto, como você não foi produtivo se você atendeu o que era primordial para aquele momento? Podia não ser a tua checklist, sua lista de demandas, ok, porque nós seres humanos gostamos de controle, ok. Cada um no seu nível, mas no geral a gente gosta. Mas assim, é ser produtivo para quem? Para você que quer seguir aquele plano que desenhou ou para a empresa? Né? Ou naquele momento específico para a tua família? Porque o fato de você ter cumprido aquele item de maior impacto, apagado aquele incêndio, permitiu que um contrato milionário fosse fechado. Né? Que mantenha a empresa rodando. Ou que toda uma estação de trabalho não deixasse de funcionar porque você estava ali, fazendo o que era mais relevante para aquele momento, né? Que teve um impacto maior do que o seu planejamento. Então, isso é definir prioridades. É você saber o que vai ter um impacto maior lá na ponta. Lá na frente. Legal, bacana. A Assunta está perguntando o seguinte: esse método ajuda também quem trabalha na área comercial? Super! Queria eu trazer alguém da área comercial da Cal Daniel aqui para falar. A galera super se beneficia. A área comercial ela tem que equilibrar, todos nós precisamos equilibrar inúmeros pratos. Isso não é nem questionável. Mas eu fico pensando que a área comercial, em algumas situações, principalmente quem trabalha em campo, né, precisa gerir a casa, o período que eu vou passar em trânsito, as demandas que eu faria supostamente do escritório, a agenda, ou pelo menos se encaixar na agenda de uma outra pessoa lá na ponta, que precisa me responder, me atender. Então, é bem complexo. Sim, o GTD ajuda na área comercial. Perfeito. Por enquanto é isso, Marta. Não chegaram mais nenhuma pergunta, não. Tá. Então, se você quiser complementar com mais alguma coisa, suas considerações finais, se chegar mais alguma, eu falo para ti. Tá ótimo. Bom, eu estou pensando aqui em considerações finais. Teve uma pergunta que surgiu lá no começo. Teve uma pergunta que surgiu lá no começo que era se o GTD é útil para todos. Sim, o GTD é útil para todos. Uma outra que me chamou bastante atenção é como começar a aplicar o GTD.
Era isso que eu queria falar. Pelo simples. Quando eu digo pelo simples, a sua organização ela vai ter a complexidade que você necessitar. O próprio David Allen, o David, ele tem alguns vídeos na internet com o sistema dele. É um sistema simples. Às vezes a gente quer colocar uma complexidade que nem tem necessidade. Então eu começaria pelo simples. Iria beber em fontes, ou seja, super indico que vocês acessem o blog da Cal Daniel. Lá tem bastante conteúdo, vídeos inclusive, seguir a gente nas redes sociais. Não sei se alguém pode colocar para a gente, mas dizendo aqui o nome do nosso Instagram, por exemplo, é gtd.brasil. No LinkedIn, vocês também conseguem encontrar consultoria para que vocês possam, de fato, consumir mais conteúdos, seja em vídeo, textos e assim por diante. Eu acho que eu preciso aqui agradecer vocês por estarem conosco, fazerem perguntas, isso torna o nosso encontro mais legal. Contem comigo para o que vocês precisarem. Basta acionar a Cal Daniela, tem os nossos contatos. E eu tô aqui para responder qualquer outra pergunta que venha surgir depois. Às vezes, depois da live, te vem uma dúvida, interage com a gente, vai ser um prazer. Legal, Marta. Eu só vou ler alguns comentários, os elogios, né? Sempre são bons, né? A gente recebê-los. A Cristiane, Marta, muito espetacular sua palestra. Algumas dicas suas eu já pratico em relação à organização. Eu amo os calendários. Eles me dão noção do que eu estou avançando nos projetos. A Bruna, muito bom. Eu costumo usar agenda para tudo. Nem sempre nossa mente consegue acompanhar tudo que temos para fazer. E a Jaqueline, no dia que eu não consigo cumprir o planejamento, eu encaixo no dia seguinte ou em outro dia, se não for urgente. E a Suzana falando excelente palestra. Mais alguma coisa, Marta? Mais algum complemento? Fique à vontade. Não tenho mais complemento, não. Acho que é isso. Obrigada, Del. Super energia. Então, eu que agradeço você, o tempo que você reservou para falar aqui para nós desse assunto tão interessante, que é um assunto, na verdade, como você deu no início, né? Para a vida, né? Não é só para a gente aplicar na empresa, é a nossa vida, eu acho que a gente consegue aplicar esses métodos todos. E eu agradeço a Cal Daniel que lhe trouxe, agradeço você, o Cleverson que nos ajudou, o Rafa que mandou as perguntas aí do chat. Agradeço demais, espero que a gente possa se encontrar num outro momento, ano que vem, de repente com um outro tema, enfim. Muito obrigado mesmo por vocês terem trazido esse tema tão importante para a galera que está aí no Norte, Sul, Leste, Oeste, né? E tenho certeza, pelo que eu estou vendo aqui, que todo mundo gostou bastante, bastante. Eu agradeço também toda a equipe, né, do Grupo Top RH, a Mariana, a Bia, o Leiva, né, que deixa a gente no ar e está sempre aí fazendo o melhor. Galera, aproveitando, como eu disse no início, os nossos próximos 2 encontros serão em novembro, tá? Eu tenho, deixa eu achar minha cola aqui para falar para vocês. Dia 4/11, eu tenho o patrocínio da Flash Benefícios e a gente está definindo o tema com eles 4/11, tá? E dia 25/11 eu tenho o patrocínio da Universe, a importância e desafios de cuidar da saúde integral dos funcionários nos tempos atuais. Olha que tema interessante também. Mas por que o mês que vem a gente não tem encontro? Porque a gente tem o Top of Mind de RH, 24ª edição do prêmio. Como no ano passado, será uma live e eu convido vocês para se inscreverem já através da Eventbrite, através do Simpla, porque além de ser uma festa memorável, né, onde vocês vão conhecer os 32 vencedores nas categorias entre empresas fornecedoras, profissionais, empresas com práticas de gestão, vocês também poderão concorrer a ótimos prêmios. Olha, eu já tenho uma TV de 55 polegadas e eu já tenho uma adega climatizada com 12 garrafas. Olha que legal, galera. E quem vão ser os nossos MCs? A Adriana Lessa, atriz, e o Sebastian Sou.
Para aqueles que são mais das antigas, né, quem já nasceu em 1990 ou antes disso, conhece o Sebastião, que ele foi um garoto de propaganda de uma grande empresa de departamentos. O pessoal que nasceu no 2000, que eu acho que é a maioria que está aí desse lado, né, pode ser que não o conheça, mas assim, são duas pessoas fantásticas que estarão conduzindo o nosso evento com muita maestria. E eu conto com a presença de vocês. Corre lá, faça a inscrição, reserve a pipoca, reserve aquele lugarzinho na poltrona e venha torcer pelas empresas vencedoras, tá? Dia 21 de outubro, a partir das 17 horas. É uma quinta-feira, como essa quinta que a gente está aqui hoje, tá bom? Espero vocês. Gratidão pela presença mais uma vez. Vocês aí de norte, sul, leste, oeste. Obrigado. A gente se vê dia 21 de outubro e depois nas 2 datas de novembro, tá bom? Obrigado, um beijo, um abraço a todos e cuidem-se, hein? Continue aí, eu vi que a maioria está em home office ainda, então cuide-se aí em casa para que tudo passe o mais rápido possível e a gente possa voltar aí a trabalhar, a fazer os happy hours, a poder se abraçar, se beijar e cantar e ser feliz. Tá bom, galera? Obrigado, gratidão. No mundo agitado de hoje, muitas pessoas sentem que não estão dando conta em casa ou no trabalho. Com tantos compromissos e distrações, gerenciar seu tempo e prioridades torna-se um grande desafio. O resultado pode ser dias caóticos, noites insones e falta de tempo para as coisas importantes da vida. GTD é uma metodologia que transforma a vida, desenvolvida para reduzir o estresse e a pressão de realizar tantas coisas ao mesmo tempo. O GTD aumenta sua efetividade no trabalho e na vida pessoal. O GTD funciona capturando e armazenando tudo que toma sua atenção e gerenciando seus afazeres em um sistema em que você possa confiar, dando-lhe a liberdade de agir de forma efetiva e tornar-se mais produtivo. Milhares de profissionais transformaram suas vidas utilizando o GTD e seguindo seus 5 passos. Eles agora chegam para reuniões a tempo e com uma agenda pré-definida. Eles não perdem ocasiões especiais e têm uma visão clara do que eles querem alcançar na vida. O GTD mudou muitas vidas e pode mudar a sua. A Call Daniel é a única parceira certificada do Brasil do GTD. Nossa equipe dedicada de consultores e especialistas estão ajudando as pessoas em todo o país a se tornarem mais produtivas. Através de treinamentos in company, seminários públicos e coaching, para executivos e equipes corporativas, para pequenas startups ou apenas indivíduos que desejam maximizar sua produtividade. A Call Daniel pode ajudar qualquer um a fazer mais coisas certas em menos tempo, com menos estresse. Fale com a Call Daniel hoje e descubra como podemos ajudá-lo.